Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar de artes que moldaram a identidade brasileira. Quando a gente fala de identidade brasileira, é impossível lembrar de algumas obras, e é isso que a gente vai falar hoje. Bom, a arte ela foi uma das formas mais marcantes de registrar e inventar o que é ser brasileiro. E um dos principais artistas que tentou nos mostrar isso foi o Debré. Ele nasceu em Paris em 1768 e ele era aquele francês chique, acostumado com palácios e cortes europeias. Mas em 1816, ele fez as malas e veio parar no Rio de Janeiro. E sabe aquele amigo que viaja e volta cheio de fotos? Então, o Debré ele fez basicamente isso. E o resultado foi sua famosa coleção, A Viagem Pitoresca para o Brasil. E nessas aquarelas e gravuras, Debré ele registrou de tudo: festas populares, costumes indígenas, o dia a dia dos escravizados e cenas oficiais da corte. Ele tinha um olhar de estrangeiro, mas acabou ajudando muito a nos entender como brasileiros. E uma curiosidade, as obras dele circularam por toda a Europa, e muitos europeus formaram a sua imagem do Brasil a partir delas. Ou seja, Debré foi tipo um influencer. Mas Debré ele mostrou o Brasil do cotidiano, e outro artista ajudou a fixar a ideia de um Brasil de origem: Vítor Meirelles, pintor catarinense, nascido em 1832, e a sua obra mais famosa é A Primeira Missa no Brasil, de 1861. E nela ele vai retratar o momento em que os portugueses celebraram a primeira missa no território brasileiro lá em 1500. E uma curiosidade é que quando as obras foram expostas em Paris, os críticos franceses adoraram. Eles acharam grandiosa, civilizada, à altura das grandes nações europeias. Ou seja, Meirelles conseguiu mostrar que o Brasil tinha uma história para contar. Então, juntando Debré com Meirelles, a gente vê como a arte foi fundamental na construção da identidade brasileira, por meio das cores, das cenas e até das idealizações. Fomos nos enxergando como um povo, uma história, uma cultura própria. E no fim das contas, dá pra dizer que antes mesmo do Brasil se entender como Brasil, já tinha artistas ajudando da forma e cor ao que viríamos chamar de identidade brasileira. Bom, dando um pulinho na história, outra arte que faz parte da nossa identidade é a obra Operários, da Tarsila do Amaral, pintada em 1933. Na obra, Tarsila representa uma multidão de rostos alinhados. Esses rostos mostravam a diversidade do povo brasileiro: europeus, negros, mestiços, asiáticos e nordestinos. Ao fundo, vemos fábricas e chaminés soltando fumaça, um símbolo direto da industrialização. As expressões são sérias, uniformes, quase impessoais, transmitindo a ideia de massificação do trabalho fabril. Nesse período, o Brasil passava por grandes mudanças. Era o início da Era Vargas, marcada pela industrialização acelerada, a centralização política e as reformas sociais. São Paulo, em especial, se consolidava como o coração econômico e industrial do país, recebendo tanto trabalhadores de diferentes regiões do Brasil quanto imigrantes estrangeiros. Quando relacionamos a obra com política, economia e sociedade, percebemos várias camadas de significado. Politicamente, ela dialoga com o governo Vargas, que se apresentava como pai dos pobres e valorizava a classe operária. Já no aspecto social, a obra mostra a diversidade étnica e cultural dos trabalhadores, mas também a impessoalidade e o anonimato da classe operária, que muitas vezes era invisível nas narrativas oficiais. Economicamente, a pintura ajuda a consolidar a ideia de que o Brasil não é apenas fazenda e campo, mas também cidade, indústria e trabalhadores. Ela valoriza o operário como protagonista da modernidade brasileira e reforça a diversidade como parte essencial da nossa identidade nacional. Além disso, antecipa debates sobre desigualdade social e sobre o papel da indústria no futuro do país. Então, Operários não é só um retrato do Brasil dos anos 30, mas também uma obra que moldou a forma como pensamos a nossa identidade até hoje. Agora, partindo para outro contexto, vamos falar sobre a obra Carnaval, de Emiliano de Cavalcanti, pintada em 1965. De Cavalcanti retrata a alegria do carnaval carioca com cores vibrantes e formas sinuosas. As figuras femininas, com suas vestimentas típicas, dançam ao ritmo do samba, transmitindo um movimento alegre e energia. A pintura celebra a liberdade da festa popular brasileira. Em 1965, o Brasil estava sob regime militar, com repressão política e censura. Apesar disso, o Rio de Janeiro continuava sendo o epicentro da cultura popular, especialmente do samba e do carnaval.
Politicamente, a obra representa a resistência cultural diante da repressão. Já economicamente, destaca a importância do carnaval como atrativo turístico e gerador de empregos. E por último, socialmente, ela valoriza a cultura popular e a miscigenação, que são elementos centrais na formação da identidade brasileira. Assim, a obra Carnaval é mais do que uma representação de uma festa. Ela mostra a cidade como um símbolo da resistência cultural e da identidade nacional.